Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos nessa noite com a paz do Senhor. E vamos ler a Bíblia, irmãos. Vamos colocar em pé. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo de número 21. Vamos ler até o versículo número 7. A Bíblia fala de um novo céu e uma nova terra. Graças a Deus. Nós vamos estar aqui fazendo essa leitura e posteriormente orando ao Senhor nessa noite. Graças a Deus. A palavra de Deus é assim. Vamos fazer a leitura participativa. Os irmãos podem abrir suas Bíblias. Vamos estar lendo aqui uma participação da igreja. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, que será o seu Deus. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse: Escreve, porque essas palavras são fiéis, ou melhor, são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está comigo, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem é que crescer, darei a vida. Vamos todos ler hoje. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos orar. Maravilhoso, lindo, maravilhoso, Pai. Neste momento, meu Deus, nós te adoramos, te agradecemos por essa oportunidade, por essa oportunidade. E aqui estamos uma vez mais para cultuar o teu nome, para adorar o teu nome. Pai, receba nesta noite o culto do teu povo, dos teus filhos, da tua igreja reunida, meu Deus, para louvar e adorar o teu santo e glorioso nome. Pai, em nome de Jesus, fale aqui nesta noite através de louvores, de testemunhos, palavras. Fale aqui nesta noite, ó Deus, pois para isso nós aqui estamos, para estar aqui ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra. Sei com os teus filhos, nós te pedimos em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Podemos assentar. Glórias a Deus. Eu acho que com esse horário normal, eu acho que nós já temos aqui nessa noite, pelo menos uma grande maioria, e nós queremos fazer nesse momento as apresentações. Eu quero apresentar, das nossas congregações, nós temos alguém nessa noite. Se temos, eu quero pedir que se coloque no pé. Temos alguém? Congregação dos campos do Grande, parece que não temos, né? Mas, glórias a Deus, temos alguém. Então vamos, de outros campos, eu quero pedir que se coloque em pé, irmãos que vieram de outros campos. Quem sabe de Goiânia, Nápoles, Brasília, Vale do Araguaia, lá de São Patrício, temos aqui uma irmã. Mais alguém? Glórias a Deus. Graças a Deus. A Deus, mais alguém. Junto com essas irmãs, os irmãos, eu quero estar apresentando também de outras denominações evangélicas. Eu tenho aqui uma carta de recomendação da Igreja Pentecostal, Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, da irmã Idelma Alves de Orlando Braz, ela que é missionária. Eu quero pedir a ela também que se coloque em pé, e mais irmãos que estão ali, mais irmãos que congregam em outras igrejas
evangélicas, não é a Assembleia de Deus, temos alguém mais, de pé, temos mais alguém. É um prazer ver vocês. Também com eles, todas as pessoas amigas, pessoas que ainda não são evangélicas. Temos alguém que ainda não é evangélico, está ali, mais alguém. A você que recebeu o convite, está aqui nessa noite para cultuar a Deus, juntamente com a igreja Assembleia de Deus. É um prazer ter vocês aqui. Eu quero pedir todos que estão em pé agora, mesmo aqueles que já foram apresentados, voltaram a sentar, mas eu quero pedir que fiquem em pé. E eu quero estar pedindo à igreja para eles estar recebendo com bem-vindo. Vamos recebê-los? São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Então estamos aqui nessa noite, irmãos, para a gente estar adorando a Deus, prestando um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Graças a Deus. Mas esse culto de hoje, ele estava dentro da programação do ano, ele estaria na direção dos diáconos e auxiliares. Mas nós tivemos primeiramente aqui o culto na direção das irmãs, no dia 1º. Depois, no dia 8, nós tivemos a Santa Ceia. E eu, devido aos muitos trabalhos, eu não escalei alguém para estar liderando, porque são muitos esses irmãos. Depois, na semana seguinte, tivemos as festividades. E na corrida das festividades, eu continuei, na realidade, nós não fizemos esse trabalho. E aí, quando foi a primeira semana, eu lembrei que, gente, agora eu já não vou fazer mais. Eu tenho um culto que está aqui na minha direção em agosto, mês de agosto. E eu vou fazer uma troca, né? Hoje eu vou estar aqui. Não avisei para ninguém que seria dessa forma. Estamos aqui de uma forma totalmente improvisada com relação a essa programação. Mas eu tenho certeza que Deus pode operar aqui nesta noite. Você vai ouvir Deus falar aqui. Não é porque eu estou na direção, nada disso. Mas é porque Deus não nos reuniu aqui simplesmente para estarmos olhando uns para os outros. Mas Deus nos trouxe aqui para nós adorarmos a Ele, nos dando essa grande oportunidade. Então não perca a oportunidade de estar louvando e adorando o nome do Senhor. Graças a Deus. Então nós vamos dar prosseguimento aqui nessa noite. Eu queria até pedir a alguém era para cantar agora, mas deixa eu fazer uma forma um pouquinho diferente. Nós vamos ouvir aqui uma palavra de testemunho, dentro daquilo que Deus está, uma reza para estarmos fazendo uma palavra. E posteriormente nós vamos ouvir o Chama Viva louvar o Senhor com o hino aqui nessa noite. Amém? Glórias a Deus. E toda a igreja, você entenda Deus falando aqui nessa noite. Eu queria que você fosse sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Quem sabe alguém ao entrar na porta já olhou para frente, já olhou para um lado e para outro, já viu alguém aqui, já percebeu a presença de Deus aqui nessa noite? É possível que alguém já fez isso. Continue assim, né? Vamos continuar. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. É muito bom, irmãos, quando falamos do amor de Jesus. Esse Jesus maravilhoso que se entregou na cruz do Calvário por nós. Anteontem eu estava lendo a minha Bíblia, aí de repente eu fiz a minha leitura diária e abri no livro de João. E estava meditando no capítulo 10, o versículo 1 até o 5, que diz assim para nós: na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, irmãos, quando nós pensamos que Cristo é o nosso pastor, que Cristo é o nosso Redentor, e que nós conhecemos a voz dele, isso é maravilhoso. Quantas pessoas que têm se desviado por aí, que têm colocado caminhos torpes diante do seu olhar, diante da sua vida, esquecendo de ouvir a voz do nosso Salvador. Muitas das vezes
Nós temos visto pessoas se desviarem, pessoas colocarem as suas vidas à disposição de Satanás. Mas nós estamos aqui hoje com a igreja de remidos, de lavados pelo sangue de Jesus Cristo, que reconhece essa voz do nosso compastor, porque o nosso compastor tem nos chamado. E graças a Deus por isso, igreja, nós reconhecemos a voz do nosso Deus, nós reconhecemos a voz do nosso pastor, e nós damos ouvidos a Ele, e não estamos seguindo vozes estranhas, porque o nosso Deus, Ele não veio pular janela, Ele não veio invadir vidas, mas Ele veio porque nós abrimos nosso coração. E a Bíblia é muito clara, é muito específica, quando diz assim que Deus amou a cada um de nós, que Deus nos amou de uma tal forma, de uma forma tão espetacular, de uma forma tão extraordinária, de uma forma tão formidável, que se eu usasse todo o meu vocabulário, eu não conseguiria dizer que o nosso Deus nos amou. Por isso, irmãos, vale a pena nós deixarmos esse mundo, vale a pena nós virmos para a casa do Senhor para glorificar a Ele, porque nós temos motivo de sobra, porque o nosso Deus é aquele Deus que nos chama pelo nosso nome, Ele nos conhece e nós atendemos a voz dEle. E a todos os nossos amigos que estão aqui, eu falo para você, preste atenção na palavra do Senhor, preste atenção, leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia, porque a Bíblia tem tudo para nos levar aos céus. Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus. Vamos chamar Lima. Depois Maduarte vai saber a palavra aqui nesta noite. Diácono Maduarte. Graças a Deus. Glórias a Deus. Graças a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Cumprimentando a mãe da igreja com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Deus maravilhoso. Aleluia.
nessa noite. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja nessa noite com a paz do Senhor. Dizer também que sou feliz, verdadeiramente feliz, por Deus me conceder a oportunidade mais uma vez de estar aqui na casa dele. Quero ler aqui um versículo do livro de Isaías, no capítulo 53, o versículo 5 diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se nós estamos, se Deus nos deu a rica oportunidade de estar mais um domingo na casa dele, para estar cultuando a ele, é porque um dia todo aquele pecado que nós cometemos antes de aceitar a ele, todas aquelas iniquidades, tudo aquilo foi deixado lá na cruz há mais de 2000 anos atrás, antes que nós viéssemos a nascer. Cristo Jesus morreu para apagar os nossos pecados. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. E a Bíblia diz, na parte final do versículo, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não existe nada nesse mundo, irmão, por mais difícil que seja, nos dias atuais de servir a Deus, que possa se comparar ao castigo, aquilo que Jesus passou na cruz do Calvário, para que nós possamos estar aqui hoje adorando o santo nome dele. Eu quero aqui deixar um rápido testemunho também. Eu estava ali na casa do irmão Ismael outro dia. A gente foi lá e estava o jovem Paulo, filho da irmã Celeste, estava ali, e de repente a gente conversando ali no sofá, o Ismael pegou e chamou o Paulo e falou: não, eu tenho alguns livros aqui que eu já li, vem aqui que eu vou te mostrar. E eles foram ali para dentro daquele quarto, e o Ismael pegou um tanto de livro e jogou ali em cima daquela cama. E eu fiquei analisando, e passou um pouco, eu entrei dentro do quarto, não estava lá. De curiosidade, fui lá ver, e eles conversando ali algumas coisas sobre Deus, sobre os livros, e o jovem Paulo olhando para aqueles livros, conversando com o irmão Ismael, falou: nossa, mas você tem livros maravilhosos. E eu via no olhar daquele jovem o mesmo olhar de quando você dá um brinquedo para uma criança, um brinquedo muito bom, e ele estava expressando uma alegria tão grande de olhar aqueles livros, de poder ler aqueles livros, que aquilo cresceu um desejo no meu coração. Eu nunca tinha lido nenhum livro a não ser a Bíblia. E aí conversei com o irmão Ismael, ele: não, toma esse aqui para você ler. Ele emprestou o livro do Hernandes Dias Lopes com o nome Fome de Deus. Aprendi muito com esse livro. E devolvi o livro para ele, ele me emprestou outro livro, De Pastor a Pastor, também do Hernandes Dias Lopes. Irmão, eu confesso a vocês que esse livro está mudando a minha vida. Ele fala de um avivamento na igreja. E ele fala que o avivamento na igreja tem que começar pelas nossas vidas. Que nós possamos, irmãos, pagar um preço maior para buscar um avivamento na nossa vida, para que através das nossas vidas almas venham se converter ao Senhor. Ele também diz uma frase naquele livro seguinte: ponha fogo no seu sermão, ou põe o seu sermão no fogo. Que nós possamos buscar pagar um preço maior para colocar unção nas nossas palavras, unção na nossa pregação. Deus merece isso de nós, irmãos. Deus merece o melhor da nossa vida, e não há esforço que nós possamos fazer, não há preço que nós possamos pagar que se compare ao preço que foi pagado ali na cruz. Glórias a Deus. Eu devolvo aqui o microfone. Graças a Deus. Graças a Deus. Interessante, irmãos. Eu convido o irmão para lá sobre o ler.
Vocês sabem que nós investimos em muita coisa, na verdade. Às vezes a gente compra tanta coisa. As irmãs, às vezes, é muito levada a comprar uma roupa nova, e eu não estou nada contra isso. Comprar uma sandália, comprar alguma coisa. Os irmãos sonham com algumas coisas, tem alguns investimentos. Eu queria que você investisse em conhecimento. Conhecimento de Deus. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Glórias a Deus. Às vezes eu já comprei alguns livros. E às vezes eu errei muito. Agora hoje, até posso indicar alguns. Eu tenho um livro, por exemplo, que fala sobre oração, porque está no treinamento. Eu estava lembrando aqui de um livro que avalia a sua vida. Me parece que o título é esse. Depois, se alguém quiser. Então são livros que mudam, como esses que o irmão Eduardo falou aqui nessa noite. Então são coisas que ajudam, né? Então às vezes é muito risco, às vezes é comprar de qualquer maneira, mas procure adquirir. Às vezes todas que eu encontro o pastor Enoque Vieira, às vezes eu procuro para ele: pastor Enoque, você tem algum livro que você pode me contar? E ele tem me passado alguns. Então a gente consegue crescer nesse aspecto aí, né? Com graças a Deus. Depois desse louvor, eu quero estar ouvindo aqui o presbítero João Paulo, ele que está dirigindo ali a congregação, o ponto de trabalho ali, no setor comercial. Depois desse louvor. Aleluia, Jesus. Eu quero cumprimentar os nossos papas do Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Outro dia eu estava em casa e a primeira coisa que eu fiz quando eu casei foi comprar um violão. E depois eu esperei que faça um impacto, né, no violão. Fui e comprei um teclado. E coloquei lá no cantinho. Em outra vez eu ia lá e tocava um pouco e cantava. Aí certo dia eu estava aqui na igreja, eu cheguei, foi no pré-congresso da mocidade do ano atrasado, o dia que o André Felipe estava aqui. E eu estava bem desanimado, muito triste. Mas Deus usou um irmão e falou profundamente comigo. Mas o importante não é o que ele falou comigo, o importante é o que ele começou a fazer na minha vida após aquele dia. E eu comecei a escrever canções, escrever hinos de louvores e adoração a Deus. Inclusive o hino, o título do CD, foi eu e o papai que compomos juntos. Então Deus tem me abençoado de uma maneira extraordinária. E outro dia eu estava em casa, comecei a falar com o Senhor Jesus e fiz o refrão do hino. O Espírito Santo tocou profundamente no meu coração. Eu gostaria que o irmão Abigail terminasse esse hino para mim. E fui atrás do irmão Abigail e ele estava sentado na porta da casa dele no exato momento que eu passei. Falei: irmão Abigail, vem cá. Mostrei o hino para ele e ele falou: não, na hora, vamos. E na outra semana ele me mostrou o hino. E ficou mais ou menos assim. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu quero te apresentar o meu Jesus, aquele que por mim morreu naquela cruz, pra me dar direito da salvação, derramou seu sangue e me deu perdão. Hoje ele está aqui te ver de perto, ele sonda agora o teu coração. Não chores mais, meu irmão, ele entra agora com a provisão. Cidade de Naim, quando deparou-se com a cena, uma viúva chorando, a morte de seu único filho. Não suportou vendo a situação, moveu-se de íntima compaixão e dizia assim: não chores mais.
depois a orquestra vai estar cantando, louvando ao Senhor nessa noite. Glórias a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Estou muito alegre pelo privilégio que Deus nos concede de estar no melhor lugar dessa cidade no dia de hoje. Deus nos dá essa oportunidade porque Ele tem tido misericórdia de nossas vidas, irmãos. A palavra do Senhor diz no Salmo 27, o verso de número 3, verso de número 4, aliás: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu templo. O interessante é que cada dia que nós estamos na presença de Deus, nós aprendemos algo diferente. E cada momento que nós estamos na casa do Senhor, nós contemplamos a formosura dele, de forma que nós não conseguimos entender. Porque Deus se renova a cada dia nas nossas vidas. Se hoje você está sentindo algo de especial na sua vida, queira cada dia mais estar na presença de Deus, porque eu tenho certeza que Ele ainda tem coisa melhor para que nós possamos experimentar. Como o salmista disse: uma coisa pediu o Senhor, e isso buscarei. Vamos buscar estar na presença do Senhor, porque cada momento, cada palavra, cada louvor que nós ouvimos, Deus fala conosco de forma especial, e nós levamos algo, porque nós entendemos que nós estamos aqui, irmãos. Não é porque tinha tempo sobrando lá na nossa casa, não tinha nada para fazer. Não é porque hoje é um dia de domingo e nós temos o costume, o hábito de ir para a igreja aos domingos. Nós estamos aqui porque Ele nos amou, porque Ele teve compaixão das nossas vidas, porque Ele nos viu ali no mundo e teve misericórdia, nos tirou dali e nos deu o privilégio de estar aqui, ter o direito de adorar e bendizer o nome dEle. Aleluia. Deus abençoe, pastor. Graças a Deus. Uma coisa pedi ao Senhor. Se você tiver uma coisa para pedir, qual que você vai pedir? A mais necessária, a melhor. Então a melhor coisa, na realidade, é estar na presença de Deus. A mais necessária é estar na presença de Deus. E nós estamos aqui nesta noite. Amém? Glórias a Deus. Depois desse louvor, o irmão Clodoaldo também vai estar fazendo aqui a sua palavra aqui nessa noite.
Graças a todo o alto, depois o Renascer, o João Renascer também estará louvando o Senhor. Essa oportunidade, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Minhas palavras hoje é de agradecimento a Deus por tudo quanto tanto Deus tem feito para nós. Quero louvar a Deus por estar encerrando uma semana, sair de casa hoje. Falei para minha esposa e meu Samuel que nós estaríamos fechando uma semana com chave de ouro. Foi uma semana muito linda na nossa vida. Desde domingo, da abertura da festa, até neste momento presente. A nossa vida foi envolvida com a obra de Deus, com a graça de Deus, com o poder de Deus, e vendo o Senhor fazer coisas maravilhosas. Nessa festa, eu tive uma experiência com Deus e eu chorei muito e agradeci a Deus. Saí de casa na terça-feira, com muita vontade de ouvir Deus falar comigo. Eu falei para minha esposa, meu filho, que Deus poderia usar o profeta e colocar o dedo no meu rosto, porque eu queria ouvir Deus falar comigo. Pensei em alguém, mas não aconteceu como eu pensei. Mas de repente vem alguém em meio às multidões e coloca a mão sobre a minha cabeça e entregou uma palavra do céu para mim, pastor Jesus. Eu pude louvar a Deus, porque eu estou num ambiente que Deus domina ele, e que Deus está no controle dele, e que Deus fala com nós. E eu sei, irmãos, que foi Deus que fez isso, e alegria para os nossos olhos. Cristão, crente que está aqui, tem um aviso da parte de Deus para cada um de nós. Vamos estar a nossa vida plantada junto a ribeiros de água, que nós possamos dar os nossos frutos nas estações próprias, cujas coisas não caem, e tudo quanto nós quiser prosperar diante da obra do Senhor. Interessante que a árvore plantada na beira de rios, de vez em quando tem as enchentes. Se você chegar na beira do rio depois da enchente, você vai ver muitas folhas rasgadas, muitas raízes para fora, muito estrago. Quer dizer então que na nossa vida tem os momentos de tempestade, mas depois daquela enchente, daquele momento de tempestade, também vem uma chuva suave, uma chuva poderosa, que vai arrancando toda a sujeira, todos os garranchos, toda a areia, e você volta ali e vê aquela árvore frondosa, porque ela está pintada do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, que está presente aqui nesta noite, e que vai dar uma grande vitória para cada um de nós. Nai nos prepossamante, nai teve o Senai, mas o segredo é ficar dentro da dispensação do Senhor, porque Ele vai continuar falando com nós. Muito obrigado. Glórias a Deus. Vamos chamar Renascer. Posteriormente, o Brisa também vai estar louvando o Senhor com aleluia, paz do Senhor. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, fala das parábolas da ovelha e da dracma perdida. Você, irmão, e eu somos essa ovelha, essa dracma que Ele nos achou, Ele nos escolheu. E a Bíblia diz que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, quando ele aceita Jesus como Salvador. Vamos louvar o Senhor crescendo. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. O Senhor nos achou. Ele procurou até achar. Amém? Não sei porquê tu me amas tão assim. Apaguei minha história, me afastei do teu jardim. Pedi a água e me leva de
Se a fome assistir, a minha alma vai crescer. Por isso que desci do céu, acendi a minha luz, te procurei, que confia que te encontrei. Por isso que no céu dei uma linda festa. Natalita, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Quero cantar as músicas ao Pai, Senhor. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero, nas minhas palavras, ler o versículo em Atos capítulo 17 e o versículo número 30. Glória a Jesus. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar-nos. Amados, eu estava aqui meditando nesse texto agora há pouco, e lembrando que esse texto foi dirigido a um povo totalmente idólatra, a um povo que cultivava uma filosofia completamente idólatra, a um povo que era discípulos de Epicúrio, era discípulos de estoicos, formados na escola de Epicúrio,
formado na escola dos estoicos. 2 linhas filosóficas que compreende toda a evolução carnal, todo o sistema carnal e todo o sistema idólatra. Atenas é esta cidade, no qual essa palavra foi pregada. Cidade de Atenas, uma das cidades mais idólatras da história. Mas um dia, Paulo, em suas viagens missionárias, chega à cidade de Atenas. E quando esses discípulos dessas escolas filosóficas ouviu falando sobre uma palavra diferente, uma palavra nova, eles o interrogaram e disse: Paulo, vamos te dar a oportunidade para que você se expresse essa doutrina nova, essa palavra nova que você traz para nós. Nós estamos preocupados, estamos curiosos para ouvir você fazer a exposição dessa doutrina que você está falando em praça pública. Meus queridos irmãos, chegou o dia. Paulo recebe a oportunidade no aerópago lá na cidade de Atenas. E nós observamos na Bíblia Sagrada, Paulo começa dizendo: eu estava passeando nas ruas de Atenas e eu percebi que vocês construíram vários altares. E eu percebi que vocês fizeram altares para o Deus fulano de tal, o Deus fulano de tal, o outro Deus tal, o Deus tal, o Deus tal. É porque os gregos tinham muito medo dessa questão de Deus. Tudo que eles imaginavam, tudo que os filósofos falavam, eles endeusavam e faziam daquilo um gigante. E eles diziam consigo mesmo: nas nossas festas, se não fazermos altares para esses deuses, eles podem nos castigar. E então, por isso então fazia altares para tudo e quanto é tipo de deuses. E Paulo lembrou disso. Eu vi altares para o Deus tal, Deus tal, Deus tal. Agora eu quero dizer uma coisa. Eu vi um altar que estava escrito: esse é ao Deus desconhecido. Entre todos os altares que eu vi, tinha um dedicado ao Deus desconhecido. Aí Paulo vira para eles e diz: é sobre esse que eu quero falar com vocês. É sobre o altar ao Deus, é sobre o Deus desconhecido que eu quero ministrar a vocês. Aí aquele grupo de pessoas voltando para Paulo, né, com aquela atenção, o que Paulo vai falar do altar ao Deus desconhecido? A gente não conhece esse Deus, a gente conhece tantos, mas esse a gente não sabe nada sobre ele, não sabe nada sobre ele. E aí Paulo começa a dizer: esse Deus desconhecido que vocês intitularam aí, sabe quem é ele? Foi ele que fez os céus, foi ele que fez a terra. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. E tem mais, foi ele que fez o homem, foi ele que nos fez. Nós somos obras de suas mãos. Foi ele o criador dos céus e da terra, foi ele que nos fez. Portanto, cumpre-me dizer a vocês: esse Deus é tão grande, esse Deus é tão forte, esse Deus é tão poderoso, que não dá para vocês imaginar que ele mora nesse altar. Não dá para vocês imaginar que esse altar serve para ser casa dele. Ele é tão grande e tão poderoso que ele não habita em casas construídas pelas mãos dos homens. E Paulo continua pregando àqueles homens atenienses: Deus não habita em casas feitas por mãos de homens. Mas tem uma coisa: pelo sangue de uma pessoa, ele fez uma geração. Pelo sangue de uma pessoa,
pessoa, ele fez uma geração. Paulo estava pregando para filósofos, Paulo estava pregando para discípulos de escolas filosóficas. E ele disse assim: o sangue de um homem, pelo sangue de uma pessoa, ele fez uma geração para adorar o nome dele. Tem mais? Paulo continua dizendo: olha, foi ele que fez tudo, e é nele que a gente vive, e é nele que a gente anda, e é nele que a gente existe. Nós existimos nele, nós vivemos nele, nós estamos nele. É por ele que respiramos, é por ele que andamos, é por ele que somos. Tudo que somos é por ele. Não dá para vocês imaginar que uma divindade dessa, não dá para vocês imaginar uma divindade dessa ser comparada a um pedaço de metal. Não dá para vocês imaginar uma divindade dessa estar pendurada em qualquer lugar. Uma divindade dessa não dá para vocês imaginar como nação eleita que esteja num lugar qualquer, tipo um crucifixo, tipo um pedaço de madeira, uma coisa assim. Não dá para imaginar isso. E aí Paulo continua dizendo: mas tem uma coisa, Deus não leva em conta o tempo da ignorância e anuncia hoje o perdão a todos. Anuncia hoje que Ele é o Salvador. Anuncia hoje que Ele perdoa pecados. Anuncia hoje a vida eterna. Anuncia hoje que Ele compra com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Anuncia hoje que Ele é o Criador dos céus e da terra, que Ele fez todas as coisas, que nós nos movemos nele, que nós estamos nele, que nós andamos nele e vivemos para a glória dele, e Ele tem para nós salvação eterna. Deus não leva em conta o tempo da vossa ignorância. Paulo pregando aos atenienses. E quando Paulo fala sobre o sangue que foi derramado para dela fluir uma nação, ele precisava de falar da ressurreição de um homem. E Paulo então começa a falar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Os atenienses olham para ele: Paulo, para por aí, queremos te ouvir esse negócio no outro dia. Mas Paulo deixou a mensagem que houve a ressurreição de um homem, que um homem ressuscitou para dar garantia a uma nação eleita, a um povo eleito. Amigo que está aqui nesta noite, você pode fazer parte dessa geração eleita, desse povo comprado, e ouvir essa palavra. Deus não leva em conta o tempo todo que você viveu na ignorância, mas anuncia hoje, agora, um tempo oportuno para você se arrepender dos seus pecados. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero pedir para nós colocarmos em pé. Glórias a Deus. E depois dessa palavra, glórias a Deus, essa mensagem, pastor Valdeci deixou aqui aos nossos corações. Eu tenho certeza que ela tem falado aí a muitos. Quem sabe você tem adorado, buscado, adorado tantas coisas, tantos deuses, mas nesta noite foi oferecido um Deus aqui que é o Salvador do homem. É um Deus que liberta. Se você olhar para um lado ou para o outro, você vai ver pessoas que em outras oportunidades estiveram presas aí nas garras do pecado, mas hoje estão aí livres em Cristo Jesus. Glórias a Deus. E eu quero saber se nós temos alguém aqui nesta noite que quer receber este Jesus maravilhoso, essa salvação maravilhosa, essa salvação completa. Se você quer receber em seu coração,
Quem sabe pode ser alguém que está desviado, ou alguém que nunca teve Jesus como Salvador, nunca foi crente. Hoje é o momento oportuno. Hoje é a oportunidade que você está tendo de recebê-lo como Salvador da sua alma. Se você sentir neste momento este toque, com certeza o Espírito Santo está tocando na sua vida. Saia do lugar onde você está, venha aqui à frente. Eu quero orar com você. Alma triste e perdida, Graças a Deus. vaga sem ter direção, aceita de Deus a vida, entrega o teu coração. Glórias a Deus. Onde temos alguém? Dá Glórias a Deus. teu coração, pois nele acharás a paz e o perdão. Entrega teu coração, dá-nos a Cristo teu coração, pois nele acharás a paz e o perdão. Entrega o teu coração. Glórias a Deus. Temos alguém nessa noite, alguém que está desviado, sai do lugar onde você está, ou alguém que nunca tem aceitado Jesus como Salvador. Quem sabe entrou aqui pela primeira vez, ou quem sabe já repetiu você já veio aqui por muitas vezes, mas hoje Deus está te dando mais uma oportunidade. Agora é tempo aceitável, Nós não sabemos se você terá e a salvação, a Cristo meio adorável, entrega o teu coração, dá teu coração, pois nele acharás a paz e o perdão. Entrega o teu coração. Graças a Deus. Temos alguém nessa vida. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, convide alguém que está do seu lado. Aproveite essa oportunidade. Está vindo uma alma preciosa aqui nessa noite. Aleluia. Mas quem sabe outras vidas estão aí, outras pessoas estão aí, que têm a mesma necessidade dessa vida aqui nesse momento. Eu quero saber aonde você está. Saia do lugar que você está, venha receber Jesus. Jesus quer te salvar. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, no céu tem festa nesse momento. É a Bíblia que afirma isso, não é eu. Eu não estou inventando isso aqui agora. É a Bíblia que está falando isso aqui. Que quando alguém se arrepende aqui, lá no céu tem festa. Glórias a Deus, porque alguém está mudando a rota da sua eternidade. Alguém está mudando a direção da sua eternidade. E eu quero pedir aqui nessa noite, quero convidar aqui nessa noite, aonde temos mais alguém, venha. É o seu momento, é a sua oportunidade. É o momento de Deus na sua vida. Aonde temos mais alguém? Glórias a Deus. Graças a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém? Pode vir. Pode vir. Temos mais alguém? Pode vir. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Glórias a Deus.
Pode vir, irmãos. Pode vir as pessoas amigas que estão. Graças a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Temos alguém mais? Jesus está salvando aqui nessa noite, irmãos. Eu tenho convicção de que Deus está operando aqui nessa noite. Glórias a Deus. O Espírito de Deus opera aqui nesta noite. Neste lugar nós viemos aqui para adorar a Deus, para cultuar o nome do Senhor. Temos mais alguém? Hoje venho te entregar a Jesus Cristo, ó cansado, triste pecador, para aquele como já foi visto, padecer nossa cor, nossa dor. É Cristo, venha Cristo, venha Cristo, Ele te chama como amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o cheiro divinal. Graças a Deus. Mais alguém? Vamos orar, irmãos. Se tiver mais alguém, pode vir. Estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar, meu Deus, por esse momento. Quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, por esse momento que o Senhor tem nos proporcionado o privilégio de alcançarmos, Senhor, olhando para essas pessoas que acabam de render aos seus pés, de te aceitar como Salvador, meu Deus. Pedimos que o Senhor perdoe os pecados de cada um deles. Escreva esses nomes no livro da vida. Que esse mesmo Espírito que te impulsionou a estar aqui neste momento possa dar força para que eles vençam o pecado, vençam as tentações, Senhor, em todos os momentos que ela acontecer. Nós te pedimos em nome de Jesus. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Graças a Deus. Irmãos, estamos aqui com dois pedidos de oração para Juliana Pires de Bessa, que está internada em Goiânia, a família pede oração. Queremos orar também pelo pastor Adenor, lá de Cocalim, que está também enfermo. Há um aviso aqui, um aviso no próximo encontro da Bíblia será no próximo domingo. Então, no próximo domingo nós vamos ter aqui aquele encontro daqueles irmãos que estão lendo a Bíblia. E estaremos estudando os seguintes livros: Levítico, Números, Deuteronômio. Graças a Deus. Após a escola, logo no final da escola, normalmente termina 10 horas. Isso, nós temos início dessa ministração aqui. Aquela primeira foi uma maravilha, né? Gênesis e Êxodo. Graças a Deus. Irmãos, nós temos aqui que ela foi encontrada aqui na igreja, parece, na festa da mocidade. Essa Bíblia, ela é uma Bíblia de estudo, então, proprietária, não é irmã, mas a proprietária dessa Bíblia pode estar pegando aqui no púlpito, ela apareceu lá, ficou e não tem nome, não tem um nome. Até não que cada um coloca o nome na Bíblia, né? Até o endereço, telefones, é importante, porque o interesse da igreja está devolvendo, quem identifica aqui. Às vezes, quando não isso, para quem não tem nome, é impossível a gente saber quem é proprietário ou proprietária da Bíblia.
sábado, um curso teológico aqui na igreja. Dentro da Bíblia tem até 25 centavos. Verdade? Então, o curso teológico no sábado, o curso Paulo Calando está dado aqui na igreja. Então, isso aí, vamos. Amanhã, segunda-feira, é aquela reunião da família. Segunda-feira, reunião da família. Terça-feira, estaremos aqui estudando a palavra de Deus. Bom, você quer ver o que é ensinado aqui? Vem na terça-feira. Aí você vai ser ensinado dentro da palavra de Deus. Glórias a Deus. Com certeza, qualquer um que está aqui ministrando a palavra, pode ser eu ou qualquer um outro irmão, nós estamos lendo a palavra de Deus. Então, na terça-feira, teremos aqui o estudo da palavra de Deus. Quarta-feira, culto de oração na direção da equipe da Paz de Cristo. Quinta-feira, ensaios. Quarta-feira, nós teremos a nossa reunião de ministério. Quarta-feira. Quinta-feira, ensaios. Sexta-feira, os grupos familiares estão reunidos aqui na igreja. É o conjunto Paternidade que vai estar no início. Conjunto Paternidade. E no sábado, na parte da manhã, nossa reunião do Ministério do Campo. E à noite, aquela reunião dos professores da escola dominical. E além daquela reunião, mais o curso da Paulo Lemos Macalão, que estará sendo ministrado aqui na igreja. Né? Então, são os nossos amigos. Quem tem seus dízimos, ofertas, procure a tesouraria da igreja. Graças a Deus. Vamos colocar em pé. Vamos orar, agradecendo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer neste momento, Senhor, por esse momento que o Senhor tem nos proporcionado, por esse culto. Pai, te louvamos pelas almas, pelas palavras, pela mensagem, pelos louvores. Te louvamos pela manifestação do teu poder, da tua graça. Te pedimos que o Senhor nos dê graça, meu Pai, para nós estarmos fazendo a tua obra dentro da tua vontade. Pai, não nos deixe sair nem para um lado nem para o outro, mas ajuda-nos a discernir, meu Deus, a tua palavra, a tua obra, Senhor, a cada dia, meu Deus. Te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.